Você, queridos, quer saber como você é escolhido de Deus? Então ouça esta mensagem e você irá entender. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide a Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Samuel, tremendo de medo, e perguntaram a ele: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você está entendendo, queridos? Eliabe, ele tinha uma aparência forte e aos olhos de Samuel parecia ser o homem certo para ser escolhido do Senhor. Mas isso só aos olhos de Samuel, pois não era a melhor aparência que Deus estava buscando, e sim um coração puro e fiel a Ele. Aí, queridos, você já começa a entender que você é um escolhido de Deus. Pois bem, Davi, o mais novo dos irmãos, o qual ninguém o escolheria para ungí-lo como rei, esse, queridos, foi a quem Deus escolheu. Davi, ele era uma boa pessoa e tinha sua fé firme em Deus. Quando todos estavam com medo de enfrentar o grande Golias, foi Davi, queridos, quem teve a coragem e a confiança em Deus para enfrentá-lo. Homens fortes, os escolhidos para irem para a guerra, temeram e não foram capazes de lutar. Mas Davi, ele não se importou com o tamanho do adversário, queridos. E ele se propôs a lutar, confiante de que Deus lhe daria a vitória. E Deus deu a vitória a Davi. Qual é, queridos, o tamanho da sua adversidade? Qual é o problema que você não consegue solucionar? Será maior do que o seu Deus, queridos. Entenda, você é o escolhido de Deus. Muitas das vezes, queridos, somos como Samuel. Somos, queridos, em uma pessoa é a sua aparência. Ela realmente é.
no seu interior. Por isso, queridos, não podemos julgar ninguém. Davi impressionou a muitos. Ninguém imaginaria que ele iria vencer um homem cheio de armadura, experiente em lutar e muito, muito maior do que ele. Mas embora, queridos, Davi, ele não estivesse com nenhuma armadura aos olhos de todos, ele estava com a armadura de Deus, queridos. O exterior nunca foi mais importante do que o interior. Roupas bonitas, perfumes importados, caros, a beleza, tudo isso, queridos, irá se passar. Por isso temos que tomar cuidado para não deixar a aparência falar mais alto e fazer acepção, queridos, de pessoas, como na situação em que Tiago, ele nos fala. Preste bem atenção, queridos. O que Tiago, ele nos diz. Diz assim: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdio vestido, e atentares para o que traz o vestido precioso, e lhe disser: assenta-te tu aqui em um lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentre vós, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? Que palavra, queridos, tremenda! Nossas aparência, ele olha para o coração, entenda isso. Para Deus, queridos, é o interior e não o exterior que importa. Para Ele não importa se a pessoa ela é rica ou pobre, se tem carro ou não, se usa roupas lindas de marcas ou não, queridos. Deus, Ele se preocupa com aquilo que realmente importa, que é o seu coração. Por isso, você mesmo, é o escolhido de Deus. Você, queridos, você mesmo. Então, queridos, não se preocupe com ninguém. Não se preocupe com a aparência. Porque Deus, queridos, Ele olha para o coração. Guarde, queridos, essas palavras. E que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Essa mensagem que Deus coloca em meu coração no dia de hoje. Deus é diferente. Ele olha o coração, não a aparência. Você é escolhido. Há momentos, queridos, que nós olhamos à nossa volta e não sabemos o que fazer. Nessas horas, somente Deus pode nos ajudar. Sim, queridos, e Ele nos ajuda. As dificuldades fazem os nossos olhos voltarem para Deus. A vida com Cristo não é fácil. O caminho é estreito, requer esforço e atenção para continuar trilhando o bom caminho da fé. Muitas das vezes, olhamos somente para os problemas. Esquecemos os desafios que já foram superados e o quanto Deus já nos abençoou. Aí está o segredo, queridos, para rompermos em fé. Traga
à memória o que te traz esperança e reconheça o quanto Deus já fez em sua vida. Agradecer Deus, queridos, por tudo o que Ele já tem feito não é olhar para trás, mas se preparar em fé para o que está por vir. Certamente, aquele que começou a boa obra na sua vida vai completá-la. Até os guerreiros buscam refúgio no Senhor. A história de Davi, por exemplo, é muito conhecida por todos nós. Ainda jovem, queridos, ele foi levado por Deus e derrubou o gigante Golias. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se tornou um grande guerreiro e o rei de Israel. Apesar das tribulações, Davi sempre teve seus olhos voltados para Deus. Mesmo sendo um guerreiro, queridos, Davi se viu aflito em muitas situações em sua vida. Além de sofrer as consequências dos seus erros, foi muito perseguido por seus adversários. No livro de Salmos, podemos perceber o clamor e a sua total submissão a Deus em meio aos problemas. Mesmo com o coração acuado, Davi sempre, queridos, buscou refúgio no Senhor. Davi nunca confiou na sua própria força. Não, queridos. Ele reconhecia que tudo provinha de Deus. Davi, ele abria o seu coração, colocava os seus joelhos no chão e pedia direção a Deus. Não tenha medo de refugiar-se no Senhor. Ele, queridos, é a sua fortaleza. Clame ao Senhor, ainda que você não veja nada. O cego Bartimeu, ele vivia na escuridão. Ao saber, queridos, da presença de Jesus, tomou uma posição que mudou a sua vida, mesmo sem ele ver nada. Percebeu a aglomeração que Jesus causava ao passar e clamou bem alto por socorro. As pessoas ao seu redor o reprimiram, pediram para que ele se calasse. Então Bartimeu, ele reagiu e gritou ainda mais alto e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Jesus ouviu o seu clamor, mandou que o chamasse e algo, queridos, extraordinário aconteceu. Bartimeu voltou a ver. Bartimeu clamou, persistiu e Jesus ouviu. Se estás, queridos, pedindo ajuda a Jesus, está fazendo a coisa certa. Cristo é o único que pode reverter qualquer quadro em sua vida. O único que pode dar luz em meio à escuridão. Agora, imagine comigo Bartimeu, se ele desse ouvido às repreensões e calasse a sua voz. A oportunidade que teve, ele agarrou, queridos, com todas as forças. Então, não perca a oportunidade de clamar a Deus, queridos. A melhor hora para Deus agir em sua vida é agora. Deus, Ele vai te ajudar. Deus quer te ajudar, queridos. Ele te ouve. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, queridos, Ele nos ouvirá. Só há uma coisa que nos dá a falsa impressão que Ele não está nos ouvindo e nos afasta de Deus. Sabe o que é? O pecado, queridos. Certamente o braço do Senhor não está encolhido para te salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa te ouvir, queridos. Faça essa pergunta a si mesmo. Minhas orações estão de acordo com a vontade de Deus? Deus não está ouvindo? Ou
estou afastado dos caminhos do Senhor. Se a resposta, queridos, não forem positiva, calma, não se desesperem. Temos em Jesus a chance de reconciliarmos com Deus, assim como Davi. Seja verdadeiro com Deus, queridos. Peça perdão e arrepende-se dos seus pecados. Se esforce diante de Deus para se aproximar dele, queridos. Busque-o. E quando buscar, você o encontrará. Reaproxime-se de Deus, queridos. Entenda uma coisa, que os desafios da vida são um exercício de fé e perseverança. Então aumente a sua intimidade com o Pai. Santifique-se. Deus, Ele vai ouvir o seu clamor. Deus, Ele vai agir, queridos, em sua vida. E você alcançará novo nível de maturidade espiritual. Deus, Ele quer e vai te ajudar. Amém, queridos? Então fique com essa palavra em seu coração. E que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos do céu. Aleluia!